Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí nessa nossa aula. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, a todos nós. Deus esteja nos fortalecendo aí. Então, vamos aprender mais um pouquinho nesse dia, certo? E antes de iniciar nossa aula aí, eu vou fazer um resumo de onde nós paramos da aula passada. E eu vi que postaram lá no WhatsApp, eu acabei até não respondendo, eu peço perdão para todos, por causa da correria, essa semana foi meio correria, eu não consegui fazer nem as perguntas ainda, montar as perguntas da aula passada, porque tive um problema com o computador, eu tentei montar pelo celular, mas eu não consegui finalizar pelo celular, mandei arrumar o computador, o rapaz me trouxe ontem à noite o computador, só que eu não consigo ligar ele. Vou ter que comprar um monitor também, porque não aparece nada no monitor. Estou até usando o celular hoje. Mas assim que eu tiver normalizado, eu vou estar postando. E a pergunta que fizeram, se eu não estiver enganado, foi a Rosana, depois eu vou responder lá no grupo, sobre as aulas. Então, eu acabei postando 2 aulas 12, que na verdade uma seria 12 e a outra seria 13. Então, na hora de postar, eu acabei errando aí o número da aula. Agora deu. Agora você está ouvindo, Elisete? Agora eu estou. Que bom. Então, eu acabei postando aí o número errado da aula. Então, tem 2 aulas 12. Tem 2 aulas 12. Tá? Então, na verdade, uma 12 e uma 13. E a aula passada foi a 14ª, aula 14. Tá. Só para entender. Depois eu vou colocar e vou explicar no grupo aí. Então, eu respondi antes por causa da correria mesmo. Essa nossa aula de hoje é a 15ª. Então, é a 15ª aula. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre primeiro rei, segundo reis, aprendemos um pouquinho sobre a monarquia que foi instituída no meio de Israel. Agora eu faço uma pergunta e também dou uma resposta logo em seguida. Né? Então, você viu? É uma pergunta com resposta. Então, por que, vocês perguntam, por que nós estamos estudando Israel? Por que só está focando o povo de Israel e não as outras nações? Né? Porque foi o povo que Deus formou desde o início. Foi o povo que Deus formou, que Deus deu as suas leis, as suas instruções, e Deus usaria este povo para abençoar as outras nações. Então, foi a promessa que ele fez para Abraão. Como as outras nações naquele período, tempo de Abraão, desde quando o homem caiu no pecado, o homem vem se distanciando de Deus cada vez mais. Então, as nações iam crescendo, iam se multiplicando, porque a palavra de Deus não volta. Deus deu a capacidade, Deus fez do homem, deu a ordem para que o homem pudesse encher a terra. Então, foi a ordem que Deus deu, encher a terra, multiplicai-vos e encher a terra. Isso aí Deus não iria tirar, porque sempre foi o propósito dele. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo aí, e criou animais, aves, as plantações, ela tinha que ser habitada. Né? Então Deus acabou criando um homem e uma mulher ali para estar cuidando dessa terra e também para ter comunhão com ele. Só com o passar dos anos, com o passar do tempo, o homem foi se desviando, foi se afastando de Deus por causa do pecado. Aí entra tudo, entra inveja, entra querer buscar as coisas para si mesmo. Outro ponto muito errado no nosso viver é que nós queremos adaptar a Deus às nossas coisas, aos nossos afazeres, aos nossos desejos, às nossas vontades. Então, nós queremos adaptar a Deus a tudo isso, e não é bem assim. As Escrituras nos ensinam que nós temos que viver uma vida em obediência a Deus, e não adaptar a Deus às coisas atuais. Infelizmente, o homem vem fazendo isso daí. Então, o que acontecia com as outras nações? Eram todos idólatras. O que seria idólatras? Que não adoravam a Deus. Tá? Então,
quando se fala em idolatria, não é só apenas não adorar a Deus, mas muitas outras coisas se tornam idolatria. O dinheiro se torna uma idolatria, uma casa, um carro, enfim, coisas materiais, se nós nos apegarmos muito nessas coisas, se torna uma idolatria. Então, temos que tomar muito cuidado. Sabemos que Deus sabe que essas coisas são necessárias para nós hoje. Termos um lar é necessário. É claro que Deus não quer que seus filhos fiquem jogados aí no relento, né? Então, Deus sempre está cuidando. Então, por que que nós sempre estamos falando aqui do povo de Israel? Deus povoou. E foi através deste povo que deu as bênçãos para todas as nações. Tá? Então, Deus formou o seu povo, e nós estamos falando aqui no período de monarquia, período dos reis, onde foi escolhido o primeiro rei a Israel. Logo em seguida aí veio o segundo rei, que foi Davi. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, e o terceiro aí foi Salomão. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, duas tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte ficou com 10 tribos, e a tribo do sul, 2 tribos, tá? Então, a descendência de Davi ficou reinando aí com as 2 tribos, que ele Judá e Benjamim. E aqui nós estamos terminando aí o livro de Reis, acabamos de terminar o livro de Reis, tá? E eu vou fazer assim, não seria um breve resumo, tá? Mas o próximo livro aí seria 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Esdras, Neemias. Então, são tudo, seria um livro único, que foi dividido aí em 4 livros, tá bom? Então, só para a gente entender, quando você começa a ler primeiro primeiro livro de Crônicas, ele está fazendo um resumo de 1 e 2 Samuel, e vai emitir a história de Samuel e de Saul, só que vai contar outras histórias. Então, está repetindo aí essa história. Já o livro de 1º e 2º Reis, tá? O 2º Crônicas está resumindo esses 2 livros, 1º e 2º Reis. Então, 1º Crônicas resume 1º e 2º Samuel. 2º Crônicas resume 1º e 2º Reis. Se você for ler, é praticamente a mesma história, porém vai emitindo alguns fatos. 2º Crônicas, ele emite toda a história do reino, toda a história do reino do norte. Ela está voltada para o reino do sul. Então, essa é a diferença. Tá? Mas está contando a história aí do povo. Então, é uma sequência aí. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Tá? Então, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, eles eram originalmente, antes de ser dividido aí por capítulos e livros, capítulos e versículos, um só livro. Era uma série de livros. Então, dava sequência aí. E quem foi o autor desses livros? 1º Crônicas, 2º Crônicas, foi Esdras. Tá? Esdras foi considerado o autor desses livros aí. 1º Crônicas, 2º Crônicas. Então, assim, eu não separei alguns versículos dessas passagens. Por quê? Porque ela está repetindo, como eu falei, os livros do 1º Rei, 1 Samuel, 2º Samuel. Quando que ele foi escrito? Quando que esses acontecimentos? 450 a 420 antes de Cristo. Então, o livro de 1º Crônicas está relatando desde a genealogia de Adão, tá, até Davi, e está contando a história do povo de Israel. Conta a história do povo, praticamente repetição. Segundo Crônicas aí, já está falando aí de Salomão em diante. Então está contando aí essas histórias. Lembrando que, segundo Crônicas, ele emite a história do Reino do Norte. Porque o Reino do Norte se tornou, se desviou primeiro. Agora, nesse ponto, nós vamos falar aqui sobre o período intertestamentário.
O que seria esse período intertestamentário? Tá como conhecido, mais chamado ou conhecido aí como os 400 anos de silêncio. O que seria esses 400 anos de silêncio? Foi os 400 anos que Deus, por causa do pecado, por causa do desvio do povo, eu gostaria que alguém desligasse para nós aí o microfone, está dando eco. Eu? Tá dando eu? É você, Elisete? Não sei, tem que mexer aqui. Bom, eu sei como que tira o celular. microfone aqui. É que eu não sei tirar. Peraí. O microfone. Peraí. No celular, ele não mostra muitas opções aqui, o celular. Não, aqui não é celular, não. É um negócio tão chique aqui que eu nem sei o que é. Aí, perfeito. Então, nós temos aí, nesses 4 livros aí, a repetição está contando a história aí desse povo. Tá? O povo foi escolhido aí por Deus. E Deus formou esse povo para abençoar as outras nações. E eu comecei a falar sobre o período intertestamentário, que seria os 400 anos que Deus ficou em silêncio. Por que Deus ficou em silêncio? Tá? Porque por causa do pecado. O povo tinha se desviado, o povo não estava dando mais atenção a Deus. O povo estava procurando viver seus próprios interesses. Então, aí entra aquela história, o povo estava moldando a Deus nos seus costumes. Porém, muito pelo contrário, eles estavam realmente se afastando de Deus. Por quê? Porque desobedeceram aos mandamentos, fizeram aliança com outras nações, Deus proibia essa aliança, casavam-se seus filhos e filhas com os filhos e filhas de outras nações, Deus proibia essa prática. Eles estavam fazendo comércios e tendo amizade com outras nações, Deus estava proibindo. Mas por que Deus proibia? Para que o povo não se contaminasse. Quando o povo fizesse essas alianças, o que eles iriam fazer? Iriam aderir os costumes e tradições das outras nações. Com isso, eles iriam aí adorar os outros deuses. E Deus tinha totalmente proibido esta prática. Deus tinha proibido que o povo pudesse fazer essa aliança por esse motivo, por causa desse motivo aí. Então, o povo foi, com a geração nova que vinha, eles não estavam ligando para as leis de Deus, para seguir as leis escritas por Moisés, e com isso aí acabou caindo na mão dos inimigos, foram conquistados, foram levados como prisioneiros, né? Tanto o reino do norte como o reino do sul. Então, eles estavam vivendo sob pressão de outras nações, por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, quando nós olhamos para as Escrituras não falam de obediência ao nosso Deus, nosso Pai e nosso Criador. E hoje nós somos remidos por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, nós estaríamos na mesma condição, como pecadores, somos pecadores, porém estaríamos distante de Deus. Nós não teríamos esta oportunidade que nós temos hoje. Se nós quiséssemos essa oportunidade, teríamos que dar para Israel e aderir todos os costumes e tradições de Israel. Tínhamos que ser circuncidados os homens e ali viver junto com os israelitas, somente nesta condição. Mas Jesus fez o contrário. Jesus estendeu essas bênçãos, essa aproximação de Deus para as outras nações. Então, por isso nós temos que estar glorificando o nosso Senhor Jesus por causa disso. Tá? Todas as Escrituras estão falando sobre Jesus Cristo. E esse período vai de Malaquias até a crucificação, até o nascimento de Jesus, ou melhor, até o nascimento de João Batista. Foi quando Deus ficou em silêncio. Deus falou com Maria, preparou ela para ser a mãe do Salvador. Então, preparou Maria para isso. E Deus também preparou aí os tios, seriam os tios de Maria, Zacarias e sua esposa,
também a ter filho, que seria o João Batista. Até este momento, Deus estava em silêncio. Então, Deus escolheu o momento certo para fazer as coisas. Tá? Quem foi Maria? Foi muito importante, porque ela foi a mãe do Salvador, porém, assim, ela não leva nenhuma glória para ela, tá? Toda a glória é para Jesus Cristo. Ela foi uma mulher obediente, foi uma serva de Deus, que seguia os princípios e os mandamentos, assim como seu tio Zacarias, que seguia os princípios. Zacarias era até um sacerdote, né? Então, assim, nem tudo estava perdido. Nesse período de 400 anos que Deus ficou em silêncio, ainda tinha homens e mulheres que buscavam a Deus ali fervorosamente, e confiavam realmente em Deus. Viviam naquela condição difícil, viviam naquela condição onde estava sendo dominado pelas outras nações, porém permaneceram fiel a Deus. E Deus aí acabou cumprindo a terceira promessa que ele fez para Abraão. Então vamos falar aí desses 400 anos, tá? Malaquias. Então Malaquias é o último profeta. Quando que Malaquias profetizou? No período de 397 anos antes de Cristo. Então ele foi o último profeta através do qual Deus falou com o povo de Israel, até os dias de Jesus Cristo. Como eu disse, qual foi o motivo? A desobediência, né? A desobediência do povo com a lei de Deus. Isso causou um silêncio aí da parte de Deus. Deus ficou tão indignado que ele deixou o povo de lado. O povo estava com o coração, cabeça dura, coração de pedra. Deus acabou deixando de lado. Não sei se vocês estão vendo o slide aí. Está aparecendo algum slide para vocês? Tá. Eu vou trazer aqui um... Tá? Eu vou trazer aqui, não sei se está aparecendo para vocês ou não, mas uma comparação entre os períodos. Você lembra que no início da nossa aula eu falei que nós iríamos estudar 3 períodos? O primeiro foi a Era Patriarcal, que começou lá em Adão, foi até o Monte Sinai. Ali começa uma nova vida, começa a Era Mosaica, onde o povo recebe as leis, o povo foi liberto do Egito, e ali estão recebendo as leis. Por quê? Porque se tornou uma grande nação. Então, era mosaica, né? E a Era da Cruz. Então, a Era Mosaica vai do Monte Sinai até a cruz. Quando Jesus morre, ressuscita e começa uma nova era, a Era Cristã. Então, essa Era Cristã vai até quando? Vai até a volta de Jesus Cristo. E nós vivemos hoje na Era Cristã. Então, nós vivemos numa era de graça. Nós vivemos aí numa era, melhor, essa era é a era que todos esperavam, tanto os patriarcas, como o povo de Israel e o próprio Moisés. Então, vamos falar um pouquinho aí, vamos fazer essa comparação, tá? Dessas eras aí, para a gente entender um pouquinho. Na era patriarcal, quem predominava era a família. Um homem sendo cabeça da família, ele era quem dava a palavra final. Ele decidia tudo. A palavra dele era uma palavra que todos poderiam confiar. Cumpria, se cumpria. Então, era familiar. Na era mosaica, estou fazendo uma comparação aí, de família passou a ser uma nação, com leis, regimentos, leis civis, leis militares, leis religiosas. Então passou a ser uma nação. Houve a necessidade de ser organizada. Então Deus usou o Monte Sinai para organizar a sua nação. E na era cristã? Como que funciona na era cristã? Se tornou universal.
Então, na era patriarcal, era apenas algumas famílias. Começou com Abraão, quando Deus chamou Abraão. Então, começou desde Adão. Adão e Eva tiveram seus filhos. Então, sempre o pai levava aí o prestígio. Sempre o pai dava a palavra final. Se vocês olharem na Bíblia, esses nomes dessa cidade, ou desses povos, era o nome de um patriarca. Israelitas. Por que israelitas? Porque derivou-se do nome de Israel, que era Jacó, e assim por diante. Moabitas, derivou do nome de Moabe, e assim por diante. Então, as nações, conforme as famílias iam crescendo, ia povoando certa região, e ele ia se multiplicando, aquele patriarca, aquele homem ali, aquele vilarejo levava o nome desse patriarca. Então, na era mosaica, passou-se de uma família para ser uma grande nação, com leis e regimentos ali internos, principalmente leis para adorarem a Deus, para buscarem a Deus, para viver uma vida em obediência a Deus. E na era cristã, Jesus quebra todo esse paradigma. Então, ele se estende todas essas bênçãos de Deus para as outras nações. Então, se tornou um nível aí universal, sem fronteiras. Lembra quando Jesus chamou os apóstolos? Ele diz: ide a todo o mundo. Ide a todo o mundo. Aqueles 12 homens, sozinhos eles iriam conseguir? Não. E Jesus complementa: ide fazer discípulos. Então, os discípulos iam se multiplicando e a palavra ia se propagando. Por isso nós temos hoje, né, a palavra com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus em nossas mãos. Assim como nós temos nosso irmão Gaspar, que mora lá em Moçambique. Olha só a grandiosidade hoje. Na era patriarcal, na era mosaica, não. Ficava apenas ali com o povo de Israel. Ficava ali num lugarzinho, naquela região da Ásia Menor, ali, o povo de Israel. Hoje, Jesus se tornou isso universal. Esse sempre foi o propósito e a vontade de Deus. Levar a sua palavra universal, levar o seu poder, né, a sua glória para todos os homens. Que todos possam estar conhecendo a Deus aí. Esse papel de quem que é? Do cristão. Todo cristão. Não é do pastor, não é do líder religioso, não é de todo mundo. Todo cristão deve levar essa palavra. Só que para levar a palavra tem que ter o conhecimento, tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar as escrituras, para não perecer por falta de conhecimento. Até então, se alguém fazer alguma pergunta, você está preparado. O cristão não deve ter medo, porque Deus vai estar cuidando. Deus vai estar conduzindo. Quando você estiver diante de alguma pessoa ali, você se sentir desafiada a falar da palavra, você fala sem medo, porque Deus vai estar conduzindo naquele momento. O Espírito Santo vai estar te conduzindo. Então, se tornou-se uma transformação total na era cristã. E os sacrifícios, como que eram feitos na era patriarcal? Eram feitos através de sangue de animais. O sangue de animais que fazia a purificação. Isso era tanto na era patriarcal como na era mosaica. Matava-se um animal, tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito, sem nenhuma mancha. Tinha que ser um animal muito especial, cuidado desde o seu nascimento. Levava-se perante os sacerdotes, lá no tabernáculo, e ali eles faziam um sacrifício. E aquele que estava levando participava desse sacrifício. Então, era através de sangue de animal. Isso tanto na era patriarcal como na era mosaica. E na era cristã? Jesus derramou seu sangue lá na cruz para purificar todos do pecado, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor. Um ponto muito interessante aí que a gente analisando profundamente
Aqueles que não acreditam em Deus e nem em Jesus, nós chamamos de ateu. São todos ateus. Porém, esses ateus acreditam em algo. Eles não acreditam em Deus, mas acreditam em algo. Nós, como cristãos, para esses ateus, para eles nós também somos considerados ateus. Por quê? Porque nós acreditamos em Deus e em Jesus, mas não acreditamos no que eles acreditam. Então, todos são ateus, de acordo com a sua visão. De acordo com a sua visão. Nós chamamos essas outras pessoas de ateus porque eles não acreditam em Deus e nem em Jesus. Então, são ateus por não ter essa crença. Mas eles têm a crença deles. Certo? Porém, nós sabemos que o único caminho que leva para a salvação é o caminho que Jesus nos ensinou e está nos ensinando ainda. É esse caminho que leva para a salvação. Para o povo de Israel, Deus não revelou esse ponto. Deus estava preparando o seu povo para levar essa revelação para as outras nações. E também esse povo tinha que entender qual era o propósito de Deus. Só que Deus estava formando o povo para isso. Eles não entenderam. Infelizmente, hoje, muitos judeus ainda não entendem. Mas muitos se tornaram cristãos porque entenderam que quando Deus estava formando o povo, cuidando do povo, trazendo o povo, conduzindo, e Deus tinha dado as promessas para o povo que ele iria suscitar ali um profeta muito maior do que Moisés. Ele estava preparando o povo para a vinda de Jesus Cristo. Só que também ele deixou bem claro que esse Messias, ou esse rei, esse ungido, ele iria passar pela morte, porém ele iria ressuscitar. Deus também preparou o povo, o povo também sabia, eles sabem nas escrituras que tem esse momento. Só que muitos ainda não reconheceram Jesus, que foi esse único que fez isso. Então nós vivemos na era da graça. Como que era na era patriarcal em relação à lei? Eram sem lei, não tinha leis. Então a palavra do pai, do patriarca, da família, era a lei. Ele não tinha uma lei. Então eles viviam ali de acordo com o quê? Ia de um lugar para outro, mas continuava buscando a Deus, não tinha uma lei. Quando Deus tirou o povo do Egito, e o povo acampou de frente ao Monte Sinai, e ali Deus resolve dar leis para o povo. Então, na era mosaica, o povo vivia sobre a lei de Moisés. Por que chama-se lei de Moisés? Porque Moisés escreveu a mão de Deus. Tudo que Deus pedia, Moisés fazia. Então, na era mosaica, eles viviam na lei de Moisés. E na era cristã, é a lei de Cristo. E onde que está a lei de Cristo? Está no Novo Testamento. Isso não quer dizer que eu vou anular o Antigo Testamento. Não, vai servir como base, como conhecimento. É a mesma coisa, é um espelho. Quando você se olha para o espelho e você vê que o cabelo está desarrumado, o que você vai fazer? Você vai arrumar o seu cabelo. Você vai consertar e colocar o seu cabelo no lugar, para ele ficar bonito. É isso? É a mesma coisa no Antigo Testamento. Eu vou olhar para ele para me arrumar minha vida hoje e seguir as leis de Cristo. Então nós vemos o quê? Que o Antigo Testamento vai mostrar, ele mostra tudo que o povo fazia que desagradava a Deus. Então, se o povo fazia aquilo que desagradava a Deus, por que eu vou fazer? Agora, o povo fazia coisas que agradavam a Deus. Serve como exemplo para mim. De acordo com a lei de Cristo. De acordo com a lei de Cristo. Então, a era cristã é a lei de Cristo. Como que era o tabernáculo na era patriarcal? Era montado no altar. Por onde eles passavam, e eles sentiam a presença de Deus. Isso tanto Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, por onde eles passavam, e Deus falava com eles de alguma maneira, eles colocavam pedras ali e levantavam um altar alto, até a altura que eles conseguissem levantar. Colocava pedra uma em cima de outra e ia levantando.
e ali ficava ali sendo um altar. Então, o povo de Israel já sabia onde eles passavam, tivesse assim pedras montadas um em cima da outra, sabia que ali eles poderiam estar venerando a Deus, buscando a Deus. Como que era na época de Moisés, na era mosaica? Tabernáculo. Deus pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo e colocasse no meio do povo, no meio das tribos. Quando Salomão se tornou rei, ele construiu um templo para que o povo pudesse ir até o templo e ali levar todos os seus sacrifícios e aparecer na presença de Deus. Sacrifícios, vários sacrifícios eram feitos durante um ano inteiro. Sacrifícios para perdão dos pecados, sacrifícios para a ceia, para a oferta, né? Sacrifícios aí para colheita e assim por diante. Era no templo. Então, na era mosaica, o tabernáculo continuou até que Salomão construísse o templo. Depois que Salomão construiu o templo, aí o tabernáculo saiu de cena e permaneceu o templo até nos dias de Jesus. Se olharmos hoje também, lá tem um templo em Jerusalém. E na era cristã? É a igreja. Quem que é a igreja? Não é um prédio, não é um local. São pessoas reunidas ali, a igreja. Jesus deixou bem claro, onde dois ou mais, um só não forma a igreja, tá? Mas dois ou mais, um só ele pertence à igreja, desde que ele anda nos princípios de Jesus. Mas a igreja, quando ela está reunida, então tem que ter a presença de dois ou mais, ali a igreja está reunida. Aonde que a igreja se reúne? Não tem lugar. Pode ser embaixo de uma árvore, uma casa, ou até um próprio prédio construído para a própria igreja. Jesus deixou bem claro, onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei presente. Então não tem lugar específico. Se você está andando aí numa estrada, aí você está em dois, os dois são cristãos, vocês param, vamos conversar com o nosso Deus, vamos fazer uma oração, vamos, Jesus vai estar presente ali, a igreja está reunida. Então não tem lugar específico. Nós, homens, que criamos lugares específicos para o nosso cômodo. Nós nos acomodamos a isso. Então, na era cristã, é a igreja. Tá? A igreja são várias pessoas reunidas. Como que era na era patriarcal? Eram sem Cristo. Eles não tinham Cristo na vida deles. Eles esperavam o Cristo, o Messias. E na era mosaica também não tinha Cristo na vida. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam que Deus levantasse o Messias aí, que foi a promessa que Deus fez. Moisés deixou bem claro, Deus vai mandar um profeta superior a mim para cuidar do povo. Moisés estava falando de quem? Estava falando de Cristo. Deus está falando, mostrando Cristo lá quando Adão e Eva pecou. Quando você abre lá no versículo 1, abre comigo o versículo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lê para mim, gostaria que alguém lesse para nós. Quem gostaria de ler? Gaspar? Você lê para nós, Gaspar? Estão me ouvindo? Eu vou ler aqui, então, tá? No princípio, você lê para nós, Gaspar? Lê para nós aí. Abre no livro de Gênesis, capítulo 1.
Liga o seu fone aí, o seu microfone. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Carlos, posso ler? Pode ver que ele está tentando ler, mas ele está Tá desligado o áudio dele. O livro de... Desculpa. É o livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tá bom, obrigado. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, o título, o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso. E Veja era a dera ser... Alô? Oi, cortou, é. É só o versículo 1 mesmo. Então, vamos lá. Tá bom. No princípio, quando se fala assim, princípio, o que Jesus fala? Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele fala o seguinte: eu sou o Alfa, o Ômega. Quem está falando é Jesus falando. Quem que é o Alfa? Jesus Cristo, o Ômega, Jesus Cristo. Eu sou o princípio e o fim. O princípio, quem que é princípio? É Jesus. Então, no princípio foi quando Deus criou todas as coisas. Quem estava presente? Jesus estava presente. Jesus era o princípio. E Deus, quando ele cria um homem, ele fala. Passamos lá no versículo 26. Nós já lemos, mas vamos recordar. Lê para nós, Jennifer. Pode ler o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, façamos o homem a nós... Peraí só um pouquinho. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Isso, então veja bem. Façamos o homem a nossa imagem. No início nós estudamos sobre isso aí. Jesus presente desde o princípio. Jesus estava presente ali. Só que o povo, eles não conheciam ainda Jesus Cristo. Então, na era patriarcal, eles viviam sem Cristo. Na era mosaica, eles viviam sem Cristo. Quando Adão e Eva pecou, lá ia no mesmo capítulo, tal, o versículo... Deixa eu abrir aqui, ó. Desculpa, é o capítulo 3, o versículo 15, lá diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus já está falando de Jesus, que Jesus viria e fazia uma nova aliança com o povo. Ele já está referendo-se a Jesus Cristo. A tua descendência, veja bem que está no singular, não está no plural. Então está falando diretamente de uma pessoa, está falando, Deus já tinha visto aqui um propósito para que o homem pudesse ter esta comunhão com ele novamente. Então Deus sempre veio concedendo esta oportunidade. Mas, porém, ele ainda não tinha colocado o plano dele em ação. Ele não tinha revelado o que seria essa tua descendência, ferirá a cabeça. Ele não tinha dado essa revelação para esse povo. Ele estava esperando o momento certo. O povo vivia sem Cristo. E na era cristã, quando Jesus veio, se entregou, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, e ele instituiu a sua igreja.
Ali ele deixou bem claro. Quando vocês forem orar e pedir em meu nome, o Pai estará atendendo. Mas depois nós vamos estudar também um pouquinho sobre a oração. Qual a maneira correta de fazermos oração, porque nós não sabemos orar. Quando nós fazemos as nossas orações, nós queremos colocar os nossos desejos, nossas vontades. Deus sabe de tudo isso daí. Então, depois nós vamos aprender um pouquinho, tá? Então, na era cristã, é somente Cristo, o único caminho, a única verdade aí no nosso meio. Então, automaticamente, tá? Quando Jesus se entregou, quando Jesus foi crucificado, e ele ressuscitou, ele cancelou o Velho Testamento. Ele cancelou a lei de Moisés. Foi cancelado. Por que foi cancelado aquele Velho Testamento, aquela lei de Moisés? Porque o povo já não obedecia. O povo não estava obedecendo a lei. Então, se o povo não estava obedecendo, a lei já não estava tendo valor para eles. Eles não estavam dando importância para a lei. Então, aí Deus viu que ele tinha que fazer uma nova aliança. E Deus sempre veio preparando o povo para essa nova aliança. Os profetas sempre falaram que Deus iria fazer uma nova aliança com o povo. Por isso que ainda, perante aquela situação que depois da morte de Salomão, quando eles foram levados para o cativeiro, né, 10 tribos foi levado pelos assírios, as outras 2 tribos foi levado pelos babilônios. Ainda tiveram ali israelitas que confiavam em Deus, esperavam essa promessa. Até então que esse povo, eles voltaram para reconstruir Jerusalém, porque acreditavam nessa promessa ainda, esperavam. Mas por causa dessa desobediência da lei, Deus teve que cancelar, não dava mais importância. Abre comigo lá no livro de Jeremias, 31. Jeremias, capítulo 31. Gostaria que alguém lesse para nós aí do versículo 31 até o 34. Jeremias 31. O 31. Pode ler. Eis vem, diz o Senhor, eu farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, mas o tirar da terra do Egito. Esse meu pacto, eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhe perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso. Tá? Tinha um microfone aí que estava ligado aí, deu alguma interferência, mas conseguimos entender. Vamos lá. Tá vendo? O próprio Jeremias, assim como os outros profetas, estavam falando que o que Deus iria fazer. Então Deus deixou bem claro que ele iria firmar uma nova aliança. O povo conhecia. O povo sabia dessa nova aliança que Deus iria estabelecer. E Deus usou quem? O seu Filho Jesus Cristo para fazer essa nova aliança. Deus mandou Jesus para que ele viesse e fizesse essa nova aliança. Deus revela para o profeta Daniel o período que ele iria fazer isso daí. E quando, assim, não sou bom em matemática bíblica, mas, olhando a matemática bíblica, quando Daniel profetizou sobre isso daí, contando lá sobre os meses,
meses, 70 semanas e assim por diante, né? Os israelitas fazem uma conta diferente, 7 vezes 7, 7 vezes 7, então a conta é uma matemática diferente. Esse período que Daniel falou, caiu certinho no período que Jesus foi crucificado. Se cumpriu certinho conforme Deus tinha dado as instruções. E aqui, olha só o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Por que anularam? Porque viveram em desobediência. Porque viveram em desobediência. E a nova aliança, Deus iria fazer, estaria gravado nos corações das pessoas, nas mentes. É o que está acontecendo hoje. Por que hoje nós lembramos sempre das Escrituras? Nós que estudamos, nós que temos um pouco de conhecimento, nós que já lemos ela algumas vezes, a gente sempre lembra. Por quê? Porque fica gravado em nosso coração e nossa mente hoje. Então, veja bem, Deus mudou toda a situação, o povo sabia que Deus iria fazer essa nova aliança, essa nova graça. E ele deixou bem claro aqui que ele iria cancelar a lei, porque o povo não estava mais obedecendo. Então, está bem claro isso quando nós estudamos sobre esse cancelamento. Então, a lei de Moisés, ela foi cancelada. Ela foi cancelada. E Deus fez uma nova lei em Jesus Cristo. Então, assim, aí eu faço ali uma pergunta. Então, eu devo seguir os 10 mandamentos, conforme está na lei? Como que eu sigo esses 10 mandamentos? Jesus simplificou isso. E quando nós olhamos nessa simplificação que Jesus fez na lei, nós estamos seguindo muito mais que 624 leis. Quando o cristão realmente está buscando e seguindo a Jesus, ele está superando e obedecendo muito mais do que 624 leis. Quando Jesus fala amar a Deus acima de tudo, amar a Deus acima de tudo, esse primeiro mandamento, ele está... Deixa eu só abrir aqui no livro de Êxodo aqui, vou mostrar para vocês o capítulo 20. Se vocês quiserem acompanhar, Êxodo, capítulo 20, Êxodo, onde que está ali os 10 mandamentos, se vocês quiserem acompanhar, só para a gente entender. Quando Jesus fala, amai a Deus acima de tudo, ele dá os 2 mandamentos, certo? Primeiro, amar a Deus acima de tudo, e o segundo, amar o próximo. O primeiro e depois nós vamos para o segundo. Quando Jesus fala amar a Deus acima de tudo, ele está resumindo o primeiro mandamento, eu sou o Senhor. O segundo, né? O primeiro mandamento, não terás outras coisas. O outro mandamento, não farás para ti. Então, 5 mandamentos está resumido nessa primeira lei que Jesus deu. Amar a Deus acima de tudo. Quando você ama a Deus, você não vai procurar Deus, você não vai fazer imagens, você não vai adorar as outros. Ah, mas o Carlos aqui está falando que tem que guardar o sábado. Mas e como que fica? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso daí. Jesus, ele deixou bem claro que ele é o Senhor do sábado. E quando Jesus morre numa sexta-feira. Quando ele ressuscita no domingo, primeiro dia da semana. Nesse dia, ele se encontrou com os apóstolos, ele ceou com os apóstolos e falou, toda vez vocês se reunir, participar da ceia memorial a mim. Durante um período de 40 dias, ele vem aparecendo para os apóstolos, sempre no primeiro dia da semana. O livro de Marcos fala, o livro de Mateus fala, o livro de Lucas fala.
que quando Jesus aparece aos apóstolos, ele aparece sempre 8 dias depois. Se você pegar, ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Ressuscitou no primeiro dia da semana. A Escritura fala, 8 dias depois, Jesus aparece e ceia com os apóstolos. E continua aí fortalecendo cada um deles para manter essa caminhada. Então, ele sempre está aparecendo aí nesse dia, ele muda. Por quê? Porque ele anulou a lei e fez uma nova aliança. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 20, ele fala, toda vez que fosse reunir no primeiro dia da semana, com o fim de partir o pão, de participar da ceia. Então, nesse primeiro mandamento que Jesus deu, ele está resumindo aí os 5 primeiros mandamentos da lei de Moisés. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento que Jesus dá, ele está referindo ao outro. Você vai honrar seu pai e mãe, não vai matar, não vai adulterar, não vai mentir, não vai roubar, não vai levantar falso testemunho, e assim por diante. Não vai cobiçar nada que é do próximo. Porque se você ama o próximo, você não vai desejar nenhum tipo de mal para o seu próximo. Então ele está fazendo um resumo dos 10 mandamentos. Então eu sigo os 10 mandamentos ou eu sigo a lei de Jesus? Os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento. Ele foi dado para quem? Foi dado para os israelitas, não foi dado para nós. É um modelo para nós? É. Mas nós temos que seguir o que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque nós vivemos na nova aliança. Deus não falou através do profeta Jeremias que ele iria anular, porque o próprio povo anulou. O próprio povo anulou a primeira aliança, ou a lei de Moisés. A aliança de Deus está ligada com a lei de Moisés. A lei de Moisés é a aliança com Deus. Quando os israelitas obedeciam a lei de Moisés, estavam vivendo na aliança com Deus. Quando desobedecia a lei de Moisés, eles saíam da aliança de Deus. Eles quebravam essa aliança. Foi o que o povo fez, quebrou a aliança. Então Deus não consertou a aliança, ele fez uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança. E a nova aliança está onde? Está em Jesus Cristo. Então aí vem uma pergunta. Está aparecendo o slide para vocês? Só para mim ter certeza aqui. Se alguém puder me responder aí com sim, porque o que eu vou estar passando no slide aqui é algumas lacunas para preencher. Então, vou só comentar elas. Tá, volta comigo lá em Jeremias 31. Jeremias 31. Deus promete firmar o que ali com o seu povo, de acordo com o versículo que nós lemos. O que Deus está prometendo firmar aí com o povo? Se vocês conseguirem imprimir aí o apostila que vocês receberam, o PDF, ela vai ter umas lacunas para preencher, né, sobre a desobediência da lei de Deus. Então, de acordo aí com Jeremias 31, o que Deus promete firmar com o seu povo? Uma nova aliança. Isso, uma nova aliança. E Deus fez essa nova aliança em Jesus Cristo. A nova aliança, ela seria como a velha aliança? Sim ou não? Ela seria igual ou não? Sim ou não? Não. Não, porque é nova. Deus mudou todas as coisas. Então seria não. Qual foi o motivo de Deus prometer a nova aliança? Por que Deus prometeu a nova aliança? De acordo aí com a mesma passagem que nós lemos aí. Por quê? Quebraram a aliança. Eles quebraram a aliança. Eles anularam a lei, versículo 32, porquanto eles anularam a minha aliança. Então, por isso que Deus fez uma nova aliança com o povo.
Deixa eu só dar acesso aqui ao Gaspar, acho que eu dei a aula dele. Ele caiu da aula, saiu. A internet às vezes está oscilando bastante. Então vamos lá, voltando aqui. Então o motivo que Deus prometeu uma nova aliança foi porque o povo havia anulado a aliança. Então, a partir do momento que o povo desobedeceu, não seguia mais as leis de Deus, eles anularam a aliança. Olhando para esse versículo 33 de Jeremias, onde seria escrita a nova aliança aí? Deus estava escrevendo aonde? Os corações. Isso, nos corações. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles, olha só, e eles, está no plural. Quando ele fala eles, ele está se referindo a todas as outras nações, aos outros homens, outros povos que aceitassem a Deus e a Jesus Cristo. Ele se tornaria o Deus dele. Ele apenas não ficaria sendo Deus apenas de Israel, mas sim de todas as outras nações que aceitassem Jesus. E foi Jesus que trouxe essa nova lei, essa nova aliança. Então, essa nova aliança estaria escrita no coração. Agora, quais são as promessas que Deus está dando aí nessa nova aliança? Todos em mim, o que ele está falando aí? Versículo 34. Vou ler 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, tem uma lacuna aí, ó. Todos me, desde o menor até o maior. Qual palavra se encaixa aí no meio? Todos o quê? Conhecerão. Todos conhecerão. Está falando, ó, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Tem um outro ponto aí, pois as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Olha o que Deus está falando. Aí no versículo 34, diz o Senhor, né? Eu terminei, ó, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja bem. Se uma pessoa se torna cristã, se ele cometeu algum pecado para trás, Deus está prometendo que ele vai perdoar e não vai lembrar mais. Ele não vai cobrar mais para aquele pecado. Depois dessa conversão. Então, pois as suas iniquidades e os seus pecados jamais se lembrarão. O que Deus jamais se lembrará? O que Deus fará para ele não se lembrar das iniquidades e dos pecados? Por quê? Porque ele terá... Olha aí, finalzinho do versículo 34. O que diz aí? Pois... perdoarei as suas iniquidades. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se você estiver preenchendo aí, pois perdoarei. Então, olha só o que Deus está fazendo. Ele está falando que ele estará perdoando e esquecendo. Agora, quando nós cometemos algum erro, algum pecado, porque para Deus não existe pecado maior ou pecado menor, uma mentira, uma pequena mentira, quer dizer, eu sempre ouço alguém falando, ah, mas é uma mentira do bem, não existe mentira do bem. Não existe nenhuma mentira do bem. Quando eu escuto essa frase, eu acabo fugindo da pessoa falando, não existe mentira do bem. Toda mentira é mentira. Não existe mentira maior nem mentira menor, é pecado. A proporção é a mesma. É pecado.
Então, se eu mentir, eu resolvo não mentir mais, Deus não vai me perdoar desse meu pecado, ele não vai ficar me lembrando. A não ser que eu fico lembrando a Deus. Toda vez que eu vou fazer a oração, eu fico lembrando, não há necessidade, porque Deus já me perdoou e esqueceu. A minha vida daqui para frente, eu tenho que me cuidar para não errar. Então, foi cancelado, assim, a nova aliança para que a antiga aliança foi cancelada para que a nova pudesse entrar em vigor. Não existe duas alianças ao mesmo tempo. Abre comigo lá no livro de Efésios, capítulo 2. Quem gostaria de ler para nós aí do versículo 11 ao 22? Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o 22. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para criar em si mesmo os dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz, e vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Perfeito. Vamos dar uma analisada nessa leitura do Novo Testamento. Vamos lá. O que ele começa dizendo aqui? Quem que escreveu? Foi o apóstolo Paulo, que acabou escrevendo esta carta para os cristãos lá da cidade de Efésios. Então, ele estava instruindo e apresentando a Jesus. O que ele está falando aqui? Que antes vocês eram gentios ou eram incircuncidados. Então, naquele período, para se fazer parte, seja estrangeiro, o próprio israelita, ele tinha que se circuncidar. Eu expliquei sobre a circuncisão no início da aula. Ele tinha que ser circuncidado. Ser circuncidado seria ali um algo feito no corpo que seria visível a olho nu. Só que os gentios não eram circuncidados, porque não faziam parte do povo de Israel. Apenas a elite. Se algum estrangeiro quisesse fazer parte, tinha que passar por essa circuncisão. Então ele chama, vocês não são mais circuncidados no coração, agora vocês pertencem a Cristo. Antes vocês viviam sem Jesus Cristo, agora não, agora vocês têm Cristo na vida de vocês. Ele fez essa nova aliança. Então, o que ele fala? Olha que o versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, eram longe, estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Olha o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O que seria de ambos fez um? Assim como fala no versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus.
Nesses dois versículos, o que quer dizer ambos? Antes de Jesus, existia o povo de Israel e as outras nações. Eram dois povos. O povo de Israel era o povo que buscavam a Deus, ou tinha que buscar a Deus, tinha que obedecer a Deus. O povo que foi criado pelo próprio Deus. E as outras nações que não estavam nem aí para Deus, muito menos para as leis de Deus. Então eram dois povos. Era um povo que obedecia a Deus, que era circuncidados, e outro que não obedecia, então eram desobedientes. Aí em Jesus, ele se transforma esses dois povos em um. O que isso quer dizer? Ele dá a oportunidade para as outras nações se arrependerem também e se aproximar de Deus. Terceira promessa que Deus cumpriu para Abraão lá atrás. Através da tua descendência abençoaria todas as nações. Terceira promessa. Então, quando ele fala aqui, porque o qual de ambos fez um, então o quê? Independente do lugar que você mora, do país, do estado, se você é um cristão, você faz parte do povo de Deus. Se nós aqui no Brasil somos cristãos, nós fazemos parte do povo de Deus. Assim como Gaspar, que mora lá em Moçambique, no país de Moçambique, e outros irmãos espalhados, também são cristãos, é uma única nação. Então, a nação de Deus hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Não está apenas lá em Israel, focada apenas em um povo. Então, é esse leque que Jesus está abrindo para todas as nações. Ambos se tornarão um. Mas como que se tornarão um? Se aceitarem e viverem em seguida a Jesus. Viver na nova aliança. Tem muitos judeus que ainda vivem na velha aliança. Vivem, mas esqueceram que estão vivendo na graça. Assim não é só os judeus, não, como brasileiros e outros também. Vivem ainda na antiga aliança, porque não aceitaram Jesus. Mas a nova aliança está aí. Está exposta para todos, independente de cor, de raça, de estado social, independente. Quando Deus falou lá, gravarei, eu vou gravar no coração de vocês as minhas leis e meus mandamentos. É isso. Vai estar no coração. Então, aí no coração, Deus não escolhe nenhum tipo de status, ou de cor, ou de religião, ou de língua, ou de nação. Todos se tornarão um, desde que aceite. Viverão aí nesta amizade. Então, veja bem, olha aí, ó, versículo 16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Em um só corpo, onde o cabeça é Jesus Cristo. Todos somos iguais perante a Deus. Todos. Não existe nenhum menor, nem maior. Todos são iguais. Continuando aí, versículo 16. Por intermédio da cruz. Aonde que Deus fez a nova aliança? Lá na cruz. Onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Na cruz ali, ele cancelou o Antigo Testamento e fez uma nova aliança. Essa nova aliança não fala que tem que guardar o sábado. Não fala. O guardar o sábado está na antiga aliança. Eu não estou vivendo na antiga aliança. Eu vivo na nova aliança. Continuando aí. Destruindo, versículo 16, por ele a inimizade. Olha só. O homem era considerado inimigo de Deus. Sendo inimigo de Deus, estava sujeito à destruição. Ou melhor dizendo, nós estávamos sujeitos à perdição eterna. Por quê? Porque éramos inimigos de Deus. Jamais iríamos nos aproximar da luz se não fosse Jesus Cristo. Nem os próprios israelitas, por quê? Porque eles estavam desobedecendo. Eles tinham desobedecido a lei de Moisés. A lei de Moisés provém de Deus. Então, estava desobedecendo ao próprio Deus.
E Deus fez uma nova aliança. Por isso que Deus viu a necessidade de fazer uma nova aliança. Porque ele sempre quis que o homem vivesse com proximidade com ele, próximo a ele, sendo amigo dele. Então Deus não queria, não quer ser inimigo do homem. Mas nós não, nós ficamos insistindo nesse caminho. Infelizmente, para a nossa perdição. E aonde que nós somos edificados hoje? Porque através de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Olha o versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Mudou também, não é mais uma nação, agora é a família de Deus. Então não importa se eu estou no Brasil, se eu estou no Moçambique, se eu estou nos Estados Unidos, no Japão, na China, se eu sou um cristão e vivo e busco, eu pertenço à família de Deus. Então eu devo estar sempre assim, orando, simpatizando, chorando junto com os irmãos que sofrem também de outros países. E, infelizmente, nos dias de hoje, ainda existe aí, tem numerado 10 países onde você não pode nem ler, abrir, você não pode nem falar que você é um cristão. Eles te matam, tomam todas as suas coisas. Versículo 21. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O que seria pedra angular? A pedra principal. É a pedra que mantém tudo em pé, sustenta tudo em pé. Eu vou falar da construção de uma casa. Uma casa hoje, para ela ser bem firme, forte, ela tem que ter um bom alicerce. O que seria alicerce? É cavado lá a estrutura da casa no chão, e ali se faz ali um alicerce, quer dizer, bem reforçado, e depois dali sobe as paredes para cima e coloca o telhado. Se não fizer aquilo lá, a casa não tem nenhuma segurança. E Jesus é essa segurança. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então, foi em Jesus que Deus fez essa nova aliança. Então, quem é a nossa paz? Quem é a nossa paz hoje? É Jesus Cristo. Cristo é a nossa paz. E o que era essa parede de separação? O que era essa inimizade aí? A lei das ordenanças nos separava de Deus. Por quê? Porque se eu obedecesse a lei, eu estava com Deus. Se eu desobedecesse, me separava de Deus. Eu tinha que obedecer todas as leis. Se eu desobedecesse um ponto, eu já estava separado de Deus. Hoje nós temos Jesus Cristo a quem nos fortalece. E onde Cristo aboliu esta lei? Na sua própria carne. Olha o versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ele aboliu na sua própria carne. Seu próprio corpo, se entregando, sendo sacrificado, pregado na cruz, sofrendo. Imagina. Não dá nem para imaginar a dor, o sofrimento de Jesus no dia que ele foi crucificado. Era só quem estava passando ali para saber. Quem estava sendo aqueles homens que foram crucificados junto com ele, que sabiam a dor que estava passando. Outros. Naquela época, quando uma pessoa era crucificada, pregada na cruz, era a pior coisa que existia naquele momento. Era a pior sentença que uma pessoa recebia naquele momento.
Tinha casos de pessoas demorarem até um mês para ficar ali pregado naquela cruz agonizando, demorava 30 dias para morrer. Outros, uma semana, 15 dias, de acordo com o corpo de cada um. Mas pela promessa, Jesus foi crucificado de manhã e à tarde ele morreu. Era o propósito de Deus. Então, quais foram os povos que Cristo criou em um só povo de Deus? Quais foram os povos? Antes era separado em duas nações. Quais que eram as duas nações? Quem gostaria de responder para nós aí? O primeiro era os gentios. Os gentios eram a nação. Quem que era os gentios? Era o que não aceitavam a Deus. E os judeus, que era o povo de Deus. O povo que tinha que obedecer às leis de Deus. Então eram dois povos. E Jesus transforma os dois em um, ligado nele. Então não existe mais distinção hoje. Abre comigo no livro de Colossenses, capítulo 2. Leia alguém para nós aí o versículo 14. Quem gostaria de ler para nós? Leia o versículo 14. Só um minuto. Vou ler. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Isso, só um minutinho. Isso, então vamos lá. Qual foi a porcentagem do cancelamento das leis na cruz, de acordo aí com essa leitura que nós fizemos? 100%. 100%. Isso. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, a lei, as ordenanças, que era a lei de Moisés, ela foi cancelada 100%. 100%. Se ela foi cancelada 100%, eu não devo seguir ela. Eu devo seguir a lei de Jesus Cristo, que é a nova lei. Que é a nova lei. Deixa eu só passar por aí. Então, foi cancelada 100%. Abre comigo o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 7. Lê para nós o versículo 6 e o 7. Quem gostaria de ler para nós aí? Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei o pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consubstância se a lei não dissesse, não cobiçarás. Isso. É claro que a lei vai mostrar, ela estava mostrando o que era certo e o que é errado. Então, se eu tinha conhecimento da lei, e se eu cobiçar era pecado, então eu sabia que aquela cobiça era pecado por causa da lei. Então, se eu desobedecia uma
questão da lei, acabava desobedecendo toda a lei. Então, nós fomos libertos desse fardo aí. Jesus nos libertou desse fardo e fez uma nova aliança conosco. A nova aliança, ela já é um fardo mais leve. Então, por isso que nós temos que sempre estar buscando e colocando tudo nas mãos do nosso Senhor. Paulo diz, o que Paulo diz aí? Que nós fomos libertados. E estamos mortos para o Velho Testamento. Então, se nós fomos libertados, estamos mortos para o Velho Testamento, eu devo estar seguindo o Velho Testamento? Eu devo estar procurando colocar em prática ou vivendo de acordo com a velha aliança? Não. Eu tenho que estar vivendo na nova aliança. Eu assisti a aula de um professor aí que ele guardava o sábado. E eles defendem sim o sábado, só que está na velha aliança. Eles falam que que nós vivemos hoje, o calendário, de acordo com o calendário romano, porque foram os romanos que criaram esse calendário. Realmente foram os romanos que criaram esse calendário. E a igreja adotou esse calendário, a igreja física. Acabou adotando esse calendário romano. Por quê? Porque eles fizeram aliança com os romanos. Isso após a morte de Cristo, aproximadamente aí 300 anos depois. Um erro que a igreja acabou cometendo no período depois de Cristo, fazendo aliança com os romanos. E aí os romanos introduziu costumes e tradições dentro da igreja, acabou se corrompendo até os dias de hoje. Então, o domingo, ou melhor, o primeiro dia de semana, foi Jesus que acabou mudando aí na nova aliança. Senão ele aparecia para os apóstolos no sábado, ele tinha ressuscitado no sábado, tinha feito tudo no sábado. Mas se você olhar nas escrituras, tá? Nas escrituras, lá deixa bem claro que Jesus aparece aos apóstolos no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Abre comigo em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Lê para mim alguém o versículo 1. Lê para mim o versículo 1 aí, quem gostaria de ler? No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Isso. Tá. Essa passagem, se vocês forem ler os versículos posteriores, foi o dia que Jesus ressuscitou. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia de semana. Então já era, depois do sábado, qual o dia que vem? Domingo. Domingo, primeiro dia da semana. Não chamava-se domingo, chamava primeiro dia da semana. Chamava-se, né? Primeiro dia da semana. O nome domingo veio por causa dos romanos. Mas primeiro dia da semana. Foi quando Maria Madalena foi até o sepulcro. Por quê? Porque Jesus foi morto na sexta, foi enterrado na sexta. No sábado eles não poderiam fazer nada, então por isso que elas foram, terminou o sábado que elas foram no primeiro dia da semana lá no sepulcro. O que elas iriam fazer lá? Elas iriam pegar o corpo dele e iriam preparar para o sepultamento. Iria preparar com perfume e tudo. Então foi isso daí. No primeiro dia da
Então, o primeiro dia da semana elas foram lá para... Quando elas chegaram lá, Jesus já não estava mais. Ele tinha ressuscitado. Aí, nesse mesmo capítulo, versículo 16, acompanha comigo aí, ó. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. No mesmo dia. 18. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nova aliança. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a era cristã vai até a volta de Jesus. Vamos lá para Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Lê para nós o versículo 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Isso, agora lê o 9, versículo 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Isso, Marcos está explicando um pouquinho mais, certo? Agora lê o versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Isso. Então, veja bem, tudo isso aconteceu no mesmo dia, depois que Jesus ressuscitou. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João estão contando a mesma história, porém uns mais detalhado do que o outro. Eles repetem essa mesma coisa. Que Jesus apareceu no primeiro dia da semana e ali ele acabou ceando. Acompanha comigo aí, ó, no Marcos 16, mesmo versículo 15. Eu vou dar uma lida aí, versículo 15 e diante, ó. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja bem. Vamos analisar. Ele deu uma ordem. O evangelho tinha que ser pregado para todos. Senão ele ficaria apenas para os israelitas. Mas Jesus falou, não, é todo mundo. Todo mundo tem que receber o evangelho. Toda criatura que terá entendimento e conhecimento e aceitar essa palavra. Então, aquele que crer, então, olha só, ele vai ouvir a palavra, ele vai crer na palavra, só que ele tem que passar pelas águas. Para ele passar pelas águas, ele primeiro tem que ter esse conhecimento. Tem que ouvir a mensagem, tem que crer em Jesus, tem que crer que Deus mandou Jesus, que Jesus é o caminho, está fazendo nova aliança, está dando uma nova oportunidade para ele seguir, ter uma proximidade com Deus, ser amigo de Deus, poder conversar com Deus diretamente, ser fiel a Deus e depois passar pelo batismo. Tem que ser batizado. Se ele não aceitar, vai ser condenado. Então, são dadas as instruções e aí segue. Quando que Jesus fez tudo isso? No primeiro dia da semana. Ele ignorou o sábado, ele deixou muito bem claro que ele é o Senhor do sábado, ele dá explicação sobre isso. E o que é caducidade? O que é caducidade? De acordo com Romanos, vamos voltar para Romanos 7. É que eu puxei umas leituras aí, umas passagens que não estavam no nosso cronograma. O que é caducidade? Alguém sabe me dizer? Caducidade está lá
no Romanos capítulo 7, versículo 6, no finalzinho. A penúltima palavra é a letra da e a antepenúltima é caducidade. Na minha versão fala caducidade. Qual que é a passagem e qual que é o versículo? Romanos capítulo 7, Versículo 6. Finalzinho do versículo 6. Versículo 6. O meu está escrito leis libertos, não é que é? Libertos, tá? A sua está liberta. Não, lei escrita. Na última palavra, você fala? Lei. Na sua está escrito assim, leis. Escrita é letra. Né? Da Jennifer tem outra palavra também, diferente. Mas, enfim, leis, caducidade. O que significa? Ultrapassada, velha. Isso. Não tem mais valor. Ultrapassada, velha, tá? Velha. Então, isso é o significado de caducidade. Caducidade. Velhice, uma coisa que acabou e entrou outra coisa no lugar. Caducidade. Volta comigo lá em Mateus, capítulo 11. Lê para nós o versículo 13. Mateus 11, versículo 13. És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Não, é Mateus 11, 13. O 13. É esse mesmo isso aí. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso. Então, veja bem. João foi o último profeta e o primeiro antes de Jesus. O último na lei de Moisés, só que ele já veio anunciando a nova. O que João Batista falava? João Batista. Preparai que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos que o reino está próximo. Então, João Batista já veio profetizando aí a nova aliança que Deus estava fazendo, que Deus tinha prometido para o povo. Ele estava esclarecendo. Muitos entenderam a mensagem de João Batista. Então, todos os profetas e as leis de Moisés profetizaram até quem? Até João Batista. E João Batista começou a profetizar sobre um novo reino que Deus iria estabelecer. Já tinha chegado a hora. Então aparece João Batista anunciando aí essa nova mudança. E João Batista estava falando para quem? Para os próprios israelitas, ou para os próprios judeus. Começou falando para os próprios judeus. Então o povo tinha que se arrepender e se preparar para o novo reino. Ele estava próximo. Próximo estava bem próximo, não estava próximo. Quando ele começou a falar, faltava-se apenas 3 anos para isso acontecer. 3 anos. Lucas capítulo 16. Lê para nós o versículo 16. Eu vou fechar só esse slide aí que está acabando o nosso horário, né? Passa muito rápido. Lê para nós aí, Lucas 16, versículo 16. Vou ler. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Isso. Lucas está dizendo também a mesma coisa. A lei e os profetas foram até João Batista. Por isso que a lei foi cancelada.
E está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem, sem distinção, judeus, gregos, gentios, sem distinção, judeus e gentios, sem distinção, todos têm que se esforçar para entrar nele. O reino é isso, só temos que se esforçar para entrar nele. Como que nós nos esforçamos? É seguindo Jesus e obedecendo, e buscando, confiando e vivendo. Para poder receber essa bênção. Então, nós vimos aí que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. 9 para as 10. Para as 10. Então, nós vamos encerrar aqui, que aí já passou para o novo slide. Eu vou abrir aqui para fazer, se vocês quiserem fazer perguntas, respostas, se entender até aqui. Que bom que nós já entramos aqui no estudo do Novo Testamento. Praticamente nós vamos entrar no Novo Testamento a partir de agora. Tá? Vocês viram que eu acabei explicando ainda até o livro de 1 Samuel, os outros livros de Samuel para cá, tá? Aí são histórias verídicas que aconteceu. Foi tudo no período desses governos, dessa monarquia. Você pegar o livro de Jó, tá? O livro de Neemias ali, o livro de Neemias, Esther, Ruth, foi após aí o povo estava como escravos ou prisioneiros na Babilônia. Eles voltam para reconstruir. O Jó, de acordo com estudiosos, aí, com os estudos feitos pela arqueologia, aconteceu no período de Abraão. Foi no período de Abraão, no tempo de Abraão. Tá, os Salmos, nós vimos, os Salmos foram vários homens que escreveram aí, Davi, o próprio, ele não está na ordem cronológica aqui, pegando do Salmo 1 até o último Salmo, tá? Então, assim, não está nessa ordem cronológica. Então, tem vários autores aí, próprio Davi, que escreveu, Moisés também tem 2 salmos atribuídos a Moisés, Salomão tem salmos atribuídos a ele, e alguns outros homens que escreveram ele. O livro de Provérbios é atribuído para Salomão, tá? Aí tem vários ensinamentos. O profeta Isaías é um profeta que veio no período dos babilônios, período em que o povo de Israel estava sendo escravizado pelos assírios e babilônios. Então, abrange todos esses períodos aí, inclusive em um período que Deus ficou em silêncio depois, né? Mas Jeremias, todos esses profetas, Jeremias, aconteceu no período em que o povo de Israel tinha desobedecido a lei, tinha deixado a lei de Deus de lado, a lei de Moisés de lado, e estava aí seguindo as alianças com outras nações, estavam vivendo em momentos de turbulência em suas vidas. Então, todos esses profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, é tudo nesse período, Oséias, e assim vai em todos esses livros, Amós, Abacuque, Zacarias, são todos que viveram nesse período enquanto o povo de Israel estava aí sendo escravizados pelas outras nações. Quer dizer, eles perderam suas terras, foram conquistados, foram levados como cativos, e estavam vivendo sob o domínio de outros governos. E esses profetas, que nós temos aqui no Antigo Testamento, após aí o livro de Salmos, antes do livro de Mateus, eram profetas que estavam aí, que Deus levantava alguns homens para estar animando o povo, falando para o povo que estava fazendo ou não. Alguns aqui aconteceu antes da queda das 2 tribos, antes das 2 tribos ser levadas pelos assírios e a outra pelos babilônios. Muitos estavam já dentro do cativeiro, como o próprio Daniel e outros, já estavam lá vivendo na época da escravidão aí, dessas outras nações. Então, foi um período, tá? Foi um período em que eles estavam sendo aí dominados pelos outros povos. Então, esses profetas acabavam escrevendo e anunciando para o povo a sentença de Deus, né? Logo em seguida, aí, depois de Malaquias, aconteceu o quê? Esse período de 400 anos aí de silêncio, que é o período intertestamentário, em que Deus ficou sem falar uma palavra com o povo. Aí o povo viveu realmente aí de acordo, cada um com seus propósitos, princípios aí, esquecendo Deus de lado. Vou terminar a aula por aqui. Todos tenham uma boa semana, tá? Eu peço desculpa aqui para quem não assistiu a aula aí, eu acabei tendo problemas aí com o computador.
Não consegui ligar ele hoje de novo. Foi arrumado, agora vou ter que colocar a tela aí, então não consegui fazer as perguntas. Depois vou explicar no grupo aqui, que a Rosana fez uma pergunta e na correria de ontem para cá acabei nem respondendo. Mas a Elisete vai fazer a chamada aí. E tenha uma boa semana, Deus esteja abençoando a todos. Continua a leitura da Bíblia, porque é através da leitura que nós aprendemos. Tudo bem? Elisete, agora é contigo. Obrigada. Hoje está o Gaspar, a Jennifer, não sei quem que está, porque eu entrei atrasada.